Escrito está: pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Respondendo, uma vez mais, a proposta desta leitura: pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Versículo de número 12, o mais famoso versículo deste capítulo. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Antes de se assentar, por gentileza, aqui em cima e aí embaixo, não sei como está o seu nível de comunhão aí com esta pessoa do seu lado, não sei se você já o cumprimentou esta noite, ou chegou e se assentou simplesmente, mas eu gostaria que você reproduzisse uma frase para este teu companheiro, companheira, que está congregando com você esta noite neste recinto. E a frase que eu gostaria de lhe pedir para reproduzir e compartilhar com ele é: uma história por detrás do testemunho. Vamos lá, 1, 2, 3. Consegue falar isso mais uma vez para alguém aí? Toma o assento, porque esta é a temática que nós vamos caminhar esta noite. Queridos, entre tantos textos bíblicos de gratidão a Deus, de tributo ao Senhor, de louvor a Deus, quando eu estava subindo a rampa do templo para adentrar aqui no recinto de culto, ainda na noite deste dia, eu observava, ouvia de forma clara a exposição da leitura bíblica inicial, onde o salmista foi direcionado por Deus, inspirado, e aquela bela poesia que fora lida aqui no início deste trabalho. Quantos estavam aqui desde que o culto começou? Diga amém. Amém. Qual salmos que foi lido mesmo? O salmista, lendo estes salmos, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Só que é muito importante a gente poder observar que por detrás deste operar de grandes coisas tem uma história que precisa ser contada. O problema é que a nossa geração, ela é uma geração que está sofrendo de um grande mal, que hoje, dentro do viés da psicologia, da psiquiatria, psicoterapia, é uma geração que está com um grande transtorno de uma síndrome de pensamentos acelerados. Uma geração que não tem paciência. Uma geração que é hoje e agora. E por que eu digo isto? A minha geração é a geração de áudios rápidos em WhatsApp. É a geração do Reels, do Stories. É a geração que tem dificuldade. Antigamente, colocava a fita cassete
evoluía, colocava-se o DVD. Era 1 hora sentada em um sofá em frente a um monitor, ouvindo uma pregação de 50 minutos, 1 hora. Hoje, dentro de 1 hora, você rolando o dedo no seu aparelho, você ouve uns 30 pedaços de mensagem. Mas o problema é que houve tanta mensagem e não muda nada. Porque a minha geração é uma geração que está com muita pressa. E quando eu falo isso, eu falo de uma geração que não tem tempo para ouvir uma história. Nem filhos com tempo para ouvir história e nem pai com paciência para contar história. A gente que vem de uma geração, não que eu esteja com tanta idade, mas uma geração que pegou um pedacinho da era moral e cívica, onde a gente tinha o prazer de se assentar e muitas das vezes ouvir os nossos pais contar uma história, ainda que ela já fosse repetida, porque a gente achava graça, não simplesmente na história que seria contada, mas no momento que estava sendo dedicado para aquela história ser mais uma vez nos apresentada. Já vou te adiantar, e quem me conhece aqui sabe, eu sou pregador pentecostal da Canela Roxa, assembleiano desde que nasci, pentecostal clássico. Creio em todas as manifestações que a Bíblia afirma e o operar do Espírito Santo em plena atualidade do século 21. Eu tenho dificuldade de pregar correndo, de pregar com pressa, a galope. Sempre gosto de dizer que a palavra de Deus é alimento, ela é sustento, e por ela ser alimento, partindo de um viés literal da alimentação, você não precisa ser formado em nutrição, em endocrinologia, para você aprender de forma rápida que para se extrair todas as proteínas, vitaminas, sais minerais que um alimento tem a lhe oferecer, o primeiro processo que você precisa caprichar é o da mastigação. Mas a minha geração, repito, está tão corrida que ela está comendo em pé na beirada do tanque. É uma geração que faz pequenos bocados durante o dia rápido e no final parece que nem fez uma refeição. E a palavra de Deus, ela precisa ser mastigada, ela precisa ser digerida. E eu gostaria que você entendesse que o texto aqui, ele é desafiador, porque é um texto muito conhecido. Principalmente a expressão que por algumas vezes, depois de alcançarmos conquistas de nossos ideais e projeto, quando nos falta palavras, a gente se lembra deste texto e desta frase de 1 Samuel 7,12. Até aqui me ajudou o Senhor. Resumindo, irmãos, o meu testemunho, até aqui nos ajudou o Senhor. E tem alguém que está no banco dizendo, até aqui onde? Até aqui por quê? Até aqui de onde saiu a construção deste testemunho? E é sobre isto que, ainda de uma forma compacta,
sucinta, mas sem pressa, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas dentro deste texto conhecido. A vitória alcançada por esta congregação israelita foi uma vitória que ficou marcada nos anais da história e entrou para o cânon sagrado, e eu estou lendo relato desta vitória aqui esta noite. Esta nação ainda estava debaixo de um governo teocrático, ainda não era uma monarquia sobre Israel. Saul, o primeiro rei, o primeiro monarca, ainda não tinha sido ungido como capitão daquele povo. O sistema de governo era a teocracia, que era o próprio Deus levantando no tempo que ele achava por bem alguém para julgar as causas do seu povo. E neste tempo que este texto fora testemunhado, estava sob a liderança de um homem de Deus por nome de Samuel. Sua história é famosa por causa da fé de sua mãe, da oração de sua mãe, o voto de sua mãe, a irmã Ana. Samuel se tornou um excelente líder espiritual, não porque ele pertencia a um apadrinhamento humano da terra, mas por uma chamada e vocação vinda direto dos céus. Samuel, ele foi instruído desde pequeno, dentro de um ambiente onde a glória de Deus estava. Repita comigo, estava. Ele cresceu caminhando nos corredores de uma tenda chamada tenda da congregação, tabernáculo, que estava em uma região denominada Siló. Esta tenda permanecera por aproximadamente, segundo informações do Talmud, por cerca de 369 anos, como lugar de encontro do povo de Deus com a glória de Deus, que era representada pelo objeto sagrado. Entre tantos, dentro daquele ambiente chamado tabernáculo, chamado Arca da Aliança, que era o símbolo máximo da identificação da presença de Deus no meio do seu povo. Havia um sacerdócio que veio da linhagem de Arão, liderado por um homem chamado Eli, que por descendência também constituíra 2 filhos, Ofni e Finéias, para serem os guardiões da liturgia do culto, de cuidar da ordem do culto, direcionar a espiritualidade
no culto, por serem descendência de Arão, o primeiro sumo sacerdote que Deus estabeleceu, a casa de Eli fora presenteada com o privilégio de ministrar dentro daquele lugar de culto. Porém, a Bíblia vai nos reportar que um período de trevas, de sombras, caiu sobre a nação de Israel, porque a casa de Eli se afastou do propósito, da chamada de serem guardiões da manifestação da glória, e entrou uma crise naquela terra. Qual foi a crise? Uma crise de manifestação da presença de Deus. Por que uma crise de manifestação? Porque Deus, na sua onipresença, Ele nunca deixou o seu povo. Deus nunca deixou o seu povo. Na sua onipresença, Deus sempre esteve com o seu povo. Porém, a gente precisa aprender uma coisa: não podemos nos contentar em saber que Deus está no ambiente de culto. Porque tem hora que o dirigente de culto, principalmente se ele for da linha pentecostal, quando ele vê que o povo está um pouco meio disperso, ele já começa a cantar um corinho: Deus está aqui, aleluia, para ver se o povo acorda. Olha para mim aqui. Só que eu preciso aprender que dentro deste ambiente eu não passo de crise de onipresença, porque não existe um lugar onde Deus não está. Vocês estão aí? Eu sei que por má compreensão teológica, bíblica, alguém sai de um encontro dizendo: Deus não estava naquele culto não. Mas tem aquele dia que ele se arrepia, se emociona, aí ele vai para casa todo faceiro. O céu estava baixinho lá hoje. Olha para mim aqui. Eu quero que você aprenda esta noite que a crise que o povo de Deus sempre enfrentou nunca foi da sua presença, mas foi da manifestação da sua presença. Não confunda Deus estar com Deus se manifestar, porque o perigo que nós corremos e incorremos nele é de nos acomodarmos. Já tem 40 anos que eu sei que Deus está, mas a pergunta que o céu grita aqui é: você ainda sente a manifestação dele? Não quero saber quem te batizou, quem te discipulou, quantos anos de crente, se era jovem aqui e agora é do ciclo de oração, com a cabeça ficando branca, isso não me interessa. A pergunta é: ele ainda se manifesta? Eu não quero saber quanto tempo você enrolou a língua pela primeira vez e falou em mistério. A pergunta é: ainda recebe renovo de verdade? Pastor, por que renovo de verdade?
Porque tem umas línguas estranhas que é só de microfone. Fica calado o culto inteiro. Aí na hora que pega o microfone, dá glória a Deus, irmão. Levanta a mão, irmão. Faz declamação no microfone e se arrasta. Mia igual gato. Só que o céu chega para nós esta noite e ele fala: tem uma história por detrás do testemunho. E se essa história não for contada, a geração que surge pode cair no mesmo erro e deixar de desfrutar do essencial. Qual é o essencial? Não é o conhecimento teórico, mas o conhecimento empírico. O que é conhecimento empírico, pastor? É experimentar na prática. Olha para mim aqui. Tem alguém pedindo oração ao pastor. Diga comigo, tem alguém pedindo oração ao pastor. E o pedido é ousado. Sabe por que é ousado? Está virando para o pastor e falando assim: não cesse de orar. Mas esse povo está com moral. Quê? Não cesse de orar. Porque pensa num negócio que incomoda a congregação. Líder que não ora. Isso incomoda. E uma coisa que eu aprendi nessas quase 3 décadas de ministério, separado para o evangelho, o líder pode orar em casa 5 horas de joelho, mas se os liderados não vê ele orando 30 minutos no templo, esse pastor não ora. Pode ser dirigente de círculo de oração, de mocidade, de departamento qualquer. Pode fazer campanha, subir para o monte, fazer vigília, descer sujo igual um tatu cheio de terra de lá. Mas se os liderados não tiver, manda a gente orar, mas eu não vejo ele orando. Do jeito que chega, só fica afinando instrumento, organizando o negócio, não ora. Aí você falou: Lazarento, eu orei em casa de madrugada, 1 hora. Mas dentro da cabeça dele ele está assim: quem é que tem força para orar 2 horas em casa e não tem força para orar 30 minutos no templo? Dá uma olhada para quem está perto de tu e fala para ele: pega a visão, meu filho. Olha para mim aqui. Olha para mim. Quando eu olho para o povo, eles estão olhando para Samuel e dizendo: não cesses de clamar. Por quê? Porque a gente precisa de livramento. E na ótica da terra, a gente não sai com vida desta. Mas agora eu estou vendo a congregação olhando para o líder e falando: mas se o Senhor continuar orando, a gente pode ter um testemunho para contar. Olha para mim, irmãos. Sabe por que o povo está pedindo para Samuel não parar de clamar? Porque este mesmo exército do povo filisteu, há pouco mais de 2 décadas antes, pouco mais de 20 anos, empreendeu uma das piores vergonhas para a nação de Israel. Por quê? Porque diz a Bíblia que sob a liderança da casa de Eli, representada por Ofni e Finéias, 1 Samuel 4 diz: os filisteus acamparam em Afec. Fortaleza, significado. Israel acampou de frente. E agora Israel sai para o combate com os filisteus. Só que quando Israel está guerreando, em 1 Samuel 4,
morreu 4.000 soldados de Israel. Quantos mil? Quantos mil? 4.000 soldados. Diz a Bíblia que na hora da morte dos 4.000 soldados, escute, os anciãos que estavam no acampamento, vendo a derrota e 4.000 óbitos, lembraram de algo essencial. Qual é, pastor? Eles fizeram uma reunião e falou assim: gente, viemos para a guerra, mas não trouxemos Deus. Que? Está faltando a presença de Deus. O que tem de gente que só lembra de Deus quando quebra a cara? O que tem de gente que só lembra de Deus depois que já deu errado? Olha para mim, 99% das pessoas que me procuram para pedir oração, pasme os senhores e senhoras, 99% não é para pedir direção e conselho. 99% é pedindo para Deus fazer um milagre para tirar da enrascada que já entrou. E tem uma história por detrás de um testemunho depois de mais de 20 anos. Esse povo sofreu uma derrota, 4.000. Aí, Deus tem que entrar. Só que tinha um problema. Qual é o problema? Para Deus vir, a arca tinha que vir. E não era qualquer um que trazia a arca para a guerra, porque está escrito em Deuteronômio capítulo de número 20, a lei da guerra: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, virem carros, cavalos, exército mais poderosos do que tu, ouve, ó Israel, não temais, eu sou o Senhor. Vocês são meu povo, eu irei adiante de ti. Mas como que eu vou saber que o Senhor irá adiante de nós? Primeira coisa que vocês vão fazer no acampamento antes de sair com armas, vocês vão chamar o sacerdote para ficar na frente da congregação. Você não leu essa parte, então vai demorar a entender. Como assim? O sacerdote vai ir para frente da congregação e vai fazer uma ministração antes do povo sair para a guerra. E depois que os sacerdotes começarem a aconselhar e a instruir, o que vai acontecer? A arca da aliança, com os sacerdotes, irá, não é adiante. Quando era para guiar no caminho, a arca ia na frente. Mas quando era para guerrear, o sacerdote deixava os maiorais passar para a frente, armados, e eles vinham com a arca atrás. Pastor, por que com a arca atrás? Era Deus que já tinha falado: eu estou contigo na guerra. E por que não na frente, mais atrás? Porque tem hora que o conflito mete medo na gente. Se Deus estiver na frente, é perigoso ele olhar, ou seja, ter vazado com Deus e tudo na frente. Aí Deus já vem para o lado de trás, é o inimigo vindo de lá, você no meio e Deus atrás. Sabe o que Deus está falando? Não adianta nem tentar recuar. Eu não falei que eu sou contigo. Irmão, que tem de gente me ouvindo aqui, e tem uns que só chegou até aqui porque Deus está empurrando. Deus está empurrando. Não, Deus está dando. Se não é Deus atrás dando cobertura, você já tinha corrido faz tempo desse combate. Você já tinha fugido faz tempo deste conflito. Mas o que ainda está fazendo você ficar de pé e enfrentando, não é porque não tem vontade de parar, não. É que tem um Deus que está atrás, fala: não vai voltar coisa nenhuma, não vai retaguarda. Não é por falta de oposição, não é por falta de ataques, é porque tem uma presença de Deus que está te impulsionando. Olha, irmão,
esses 40 anos chegou aqui, não é porque não teve desânimo, não. Não é porque não teve vontade de parar, não. Não é porque ninguém fez oração, vou entregar, eu não vou mexer mais com esse negócio, não. Já foi feito, irmão. Só que o céu sempre esteve dando cobertura. O inimigo afrontando, o inimigo atacando, e o céu dando cobertura. E agora, pastor, quem é que vai trazer a arca? Os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Ofni e Finéias. Foram para a guerra. Chegou a notícia 40 quilômetros de distância em Siló, de onde estava o acampamento. Sabe qual foi a notícia? Estão clamando pela presença de Deus, porque teve derrota de 4.000 homens lá. Mas quem é que vai levar a presença? Os homens de Deus. Lá vai Ofni e Finéias, pegaram a arca. Diz a Bíblia que quando chegou os obreiros com os levitas levando a arca no acampamento, irmão, na hora que os soldados de Israel viram a chegada da arca e os homens de Deus com estola sacerdotal, com éfode de linho chegando, diz a Bíblia, irmão, que o povo arrumou um barulhão e começou a gritar tanto que está escrito que se ouviu os gritos no acampamento do inimigo. Presta atenção nisso aqui. Os filisteus perguntou: que barulho é esse? Alguém informou: é o Deus dos hebreus que chegou para a guerra. Só que tem um detalhe que nós precisamos aprender. Tem uma história por detrás do testemunho. O que eu tenho que aprender? É que os filisteus ouviram o barulho, mas não fugiram. Eles ouviram o barulho e falou: homens, sede fortes, vamos para cima dos israelitas. Sabe o que eu aprendi aqui? O inimigo não corre de barulho. O inimigo, ele vai chegar para a peleja para ver se tem conteúdo no meio desses gritos. Eu sei que tem gente que pensa que culto barulhento, onde tem mais irmão, pai, o diabo está a 5 quilômetros hora dessa, num raio de 20 quilômetros ele está sendo queimado. Para de falar mentira. Leia a Bíblia. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Segura o versículo 9: ao qual resistis firmes na fé. Sabe o que Pedro está escrevendo aqui? O crente, mais santo que tem na terra, o mais longe que o bicho está é em derredor. Eu nem vou falar do relaxado. Pensa nessa irmã que ora. Pensa nesse irmão que consagra. Você está achando que tem demônio 20, 30, 500 quilômetros? Não tem. Conversa fiada. Para a gente abaixar a guarda. É por isso que tem esse monte de adultério. Gente, mas orava, subia no monte, cantava, tocava, o diabo não tem medo de barulho. Mateus capítulo de número 12, está escrito a partir do versículo 42 a 44, onde está escrito assim: um espírito imundo, quando ele é desapossado de um corpo, ele dá uma voltinha nos lugares áridos, mas rapidamente ele diz: eu voltarei à minha antiga casa, e se eu achar ela vazia, eu entro com mais 7 dentro dela. Vocês estão no culto, irmãos? Diga para esse cheiroso do seu lado aí: não abaixa a guarda não. Continua crente. Não viva de campanha não, irmão.
Abre o janeiro profético, 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Cresci no norte do Espírito Santo, e o adágio da minha avó Josefina era: angudo um dia não engorda cachorro. Faz campanha, jejum, propósito de Daniel, e quer que um propósito, irmão, de 7 dias, de 12 dias no mês, resolva o problema do ano todo. E Deus te trouxe aqui hoje, nesta noite, neste 40º aniversário da instauração deste templo, neste endereço, para te dizer: não abaixe a guarda, mantenha o nível de comunhão com Deus, mantenha o nível de comunhão com Deus. Ofni e Finéias, não desaprenderam de pregar, não desaprenderam de orar, não esqueceram da liturgia do culto, mas perderam a essência. Vocês estão aí, irmão? O nosso problema não é com ajuntamento, nossa batalha é por quebrantamento. Nosso problema não é com movimento, nossa maior dificuldade é um avivamento que muda, que transforma, que regenera. Vem comigo. Ofni e Finéias chegou intercedendo, e o povo se alegrou. O inimigo falou: vamos, bora. Diz a Bíblia que chegou os filisteus para a peleja. Antes da arca chegar, tinha morrido quanto? Antes da arca chegar, tinha morrido quantos? Fala, 4.000. Depois que a arca chegou, religiosos começam a cantar: agora é só vitória, agora é só vitória. A luta acabou, a prova foi embora, agora é só vitória. Parece que morreu, né? Você é hino de defunto, você está morto, porque a luta não acabou, a prova não foi embora, e não é só vitória não. Sinto em te decepcionar. Isso aqui é a vida real. Bem-vindo ao culto, bem-vindo ao culto. É por isso que não quer que o culto acabe, porque quando chega em casa tem que encarar a realidade, e entra em depressão, entra em crise existencial. Olha para mim. Bora, bora. Sem a presença, 4.000. Com a presença, agora é vitória. Diz a Bíblia que o inimigo foi para cima, passou por cima dos maiorais, por cima da infantaria que estava atrás, pegou o sacerdote Ofni e Finéias que estava guardiando a arca, mataram eles. E naquele dia, com a chegada da arca, morreram 30.000 soldados de Israel. Quantos mil? Uai, peraí, sem a presença 4, com a presença 30, alguma coisa errada não está certa. Aí tem um dilema para ser resolvido. Como pode Deus estar e permitir a gente passar a maior vergonha da nossa vida? Sabe qual é a mensagem que Deus está mandando? Ofni e Finéias tiveram muito tempo com este povo. Eles iam todo culto no meu tabernáculo em Siló. A minha presença estava no santíssimo lugar. Mas um dos meninos que era até casado e a esposa estava grávida, deixava a esposa em casa, entrava no culto e namorava com as diaconisas na porta do templo. Diga para quem está perto de tu: Deus está vendo tudo. Esposa grávida, pagano de solteiro, Deus está vendo. Deus está vendo. E tem gente que grita: por que Deus não faz nada?
E Deus diz: Samuel, eu estou para fazer algo neste lugar, que quando for contado vai doer os ouvidos de quem ouvir. Deixa. Diz a Bíblia que chegou na guerra, Ofni e Finéias morreram perto da presença, perto da arca. Deus estava, mas não se manifestou para ajudar. Pastor, explica esse negócio para nós. É o céu mandando uma mensagem decodificada: quem não honra a minha presença no culto em Siló, não conta comigo na hora da guerra. Porque está tendo toda a oportunidade dentro do tabernáculo. Não levanta a mão, não ora, não abre a boca para dar um amém, não chora, não se quebranta. Aí na hora que o diagnóstico contrário chega, quer fazer campanha, quer orar de madrugada. E pasme os senhores e senhoras que me ouvem esta noite, não se brinca com a glória de Deus que é disponível em Siló, porque alguns correrão o risco de gritar na hora da guerra: Deus está, mas não vai ajudar. Eu sei que isso é difícil de dar glória com um negócio desse, mas eu não estou aqui para fazer cócega em ti, não. Eu quero que você aprenda que tem uma história por detrás de todo o testemunho. Porque, ai pastor, a gente está orando e parece que Deus não responde. A gente está orando e parece que Deus não age. Tem uma história por detrás de um testemunho, irmão. Dependendo da história que foi escrita, vai gritar e Deus não vai ajudar. Mas dependendo da história, é só abrir a boca e Deus vai entrar na guerra. Vem comigo. Morreram perto da arca. Qual é a mensagem, pastor, da história por trás do testemunho? Honre a minha presença enquanto você pode, porque vai ter momento que tu não terá nem força para orar. Vai ter momento que a notícia ruim vai chegar e você não vai ter nem palavras. Mas Salmos de número 112, verso 1 e 7 está escrito: bendito é o ser humano que teme ao Senhor. Verso 7: não temerás as más notícias, porque o teu coração vai estar firme, confiando no Senhor. Oramachere candorebagalabahas. Geração desesperado por causa do aumento do dólar, geração desesperado por causa da sanção dos governos, geração de crente desesperada por causa de governo comunista. Irmão, mas Deus ainda chega para nós e fala: tu és o meu povo. Se você tiver uma história comigo, você vai gritar. Enquanto tiver gente que vai estar morrendo, você vai estar sendo sustentado nesse deserto. Você vai estar sendo guardada e guardado nesse deserto. Então, preste atenção nisso aqui para a gente caminhar. Eu preciso que você me ouça. 30 mil mais 4, 34 mil, sepultando mortos, chorando, vergonha, luto. E a arca, pastor? Os filisteus, para humilhar Israel, pegou o símbolo da sua divindade, levou para a sua terra. Chegou lá, foi no templo do seu Deus, Dagon, rosto de homem, cintura para baixo peixe, divindade dos filisteus. Colocaram uma arca perto da cauda de Dagon, que era formato de uma cauda de peixe. Fecharam as cortinas,
foram para casa gritando: vitória completa. O Deus deles também está dominado. Perto da meia-noite ouvi um barulho no templo de Dagon. Abriram os portais pela manhã. A estátua estava caída diante da arca do Senhor. Oh, tadinho, desequilibrou. Foi colocar a estátua em pé de novo. Parece que eu estou vendo o céu falando: não levanta não, que é pior. Irmão, quando você reconhecer que você é mais fraco, fica deitado, meu filho, é melhor. Levanta não. Se levantar, o sacode vai ser pior. Levantou. No outro dia, abriram as cortinas. A estátua de Dagon não estava só caída, ela estava decapitada diante da arca. Detalhe: começou a aparecer úlceras, hemorroidas. O texto bíblico é muito conservador e fala assim: começou a aparecer ferida nas partes secretas. Você não leu, né? Está passando mal. Começou a aparecer ferida nas partes secretas. Sabe o que é isso? Não podia nem assentar. E os filisteus falando: e aí? Eu também. E você? Eu também. E você? Eu também. Menina, vamos comer alguma coisa? Diz a Bíblia que quando eles foram no meio da roça deles, tinha aparecido tanto rato no meio da lavoura dos filisteus. Você não leu isso também, né? Tá vendo? É por isso que você vai ver eles fazendo hemorroidas de ouro e ratos de ouro, para colocar em um baú perto da arca, para mandar ela embora da terra deles, porque era o símbolo das pragas que estava assolando as 5 cidades dos filisteus. Pegou de ponta a ponta, de cidade a cidade. Diz a Bíblia, irmão, que quando os filisteus viram aquilo, temeram e disse assim: é o Deus de Israel que guerreia contra nós. Ô irmão, segura para você da glória. Sabe qual é a mensagem que Deus está mandando para filisteu e para israelita desviado? Eu não dependo de vocês para guerrear as minhas guerras. É vocês que dependem. Olha para mim aqui. Eu vou te dar um conselho. Quem se beneficia em dando glória é você. Quem se beneficia levantando a mão é você. Quem se beneficia buscando renovo é você. Porque Deus não depende do teu glória. Deus não depende do teu aleluia. Ele é adorado 24 horas. Ele é glorificado. Mas quando tu dá glória, é você que é abençoado. Quando você levanta a mão, é você que é abençoado. Orabaxandarabacaya. Fecha os teus olhos. Você ainda entende esse mistério da palavra? Você ainda entende esse mistério do evangelho? Segura sua mão levantada por uns 20 segundos aí. Deus está falando conosco aqui. Eu não dependo de você para guerrear as minhas guerras. Deus está falando: eu consigo sem você. É você que não consegue sem mim. Então não perca a sensibilidade da minha presença. Deus está falando aqui dentro deste arraial. É hora de deixar de ser um mero religioso formalista. É hora de deixar de ser um simples orador técnico. É hora de voltar a ter sensibilidade. É o que Deus está falando para a casa de Israel. Eu quero que vocês clamem pela manifestação da minha presença. Arabai andara shouria calabas. Arabai andoria calabara shura managalabas. Rivia raia serga. Rabalara andoria queria sermicas. Capítulo 6. Estou chegando no 7.
a arca amarrada nas vacas, sendo puxadas e mugindo. E está escrito que a arca em cima da carroça, as vacas na frente, sem nenhum guia, elas andavam sem se desviar do caminho. As vacas na frente e a presença atrás, sem se desviar do caminho. Deus está falando, eu não preciso de ajuda de ninguém. E diz a Bíblia que quando a arca chega na terra de Josué, em Bet-Semes, diz a Bíblia que eles ficaram tão contentes da arca ter vindo, que pegou as vacas e matou. Pegou as madeiras da carroça e queimou as vacas em oferta ao Senhor. Até aí está tudo bem. Glória a Deus, o Senhor voltou. Matamos vacas, sacrificamos, colocamos fogo. Só que uns engraçadinhos falou assim: já que voltou para nós, vamos abrir esse caixote para nós olhar o que tem dentro. Diga para quem está perto de tu: tenha intimidade com a presença, mas não abuse. Olha para mim aqui. Diz a Bíblia que quando abriram a arca, morreram 70 mais 50 mil. Gente, isso está ruim. Que? Está morrendo por quê? Você está olhando onde não é para você olhar. Você está mexendo onde não é para mexer. Ficaram com medo. Lá no alto do monte tem um levita lá, Abinadab. Vamos levar. Levaram a arca, colocou o filho dele tomando conta. E diz a Bíblia que ela passou cerca de 20 anos lá. E eu entro agora no capítulo 7. Diz a Bíblia que enquanto a presença estava afastada deles por mais de 20 anos, Israel lamentava após o Senhor. Repita comigo: lamentava. Sabe por que isso aqui é lindo? Porque não está escrito murmurava, é lamentava. É o primeiro sinal de alguém que quer que Deus volte a manifestar a sua presença. Eu não posso me conformar com a ausência da manifestação. Eu tenho que começar a lamentar a ausência desta presença. Oh, irmão, ajuntamento a gente consegue com dinheiro, irmão. Uniforme a gente consegue com dinheiro. Dá até umas briguinhas por causa da cor, mas no final a gente arrasta no peito e leva esse negócio. Mas agora a manifestação da glória, irmão, é só para quem sente que ela faz falta. Deus, não basta dinheiro, não basta recurso financeiro. Isso é muito bom e importante, a gente precisa, Deus, mas a gente quer que o Senhor se manifesta. A gente quer a tua presença conosco. É por isso que você vai ver grandes congressos, irmãos, que tem muito ajuntamento, irmão, e os movimentos que acontecem parece perna de cobra, tem, mas não vê. O negócio é complicado. Aí depois acontece aqueles cultos pequenininhos, congregacionais, onde só vem o Pedro, Tiago e João e algumas Marias, irmão, e o céu desce, Deus se manifesta, se revela. Irmão, tem presença que se manifesta no dia do ensaio, mas no dia do congresso ela não desce. Ela se manifesta na reunião de oração com 3 ou 4, mas não sente ela. É Deus mandando a mensagem. Não basta ajuntamento, tem que ter um lamento. Deus, sem a tua presença não dá. Sem a tua presença não dá. Sem a tua presença não dá. É isto que o povo está fazendo. Eles começaram a lamentar após o Senhor. A gente quer de novo. A gente precisa disso. Chegou para Samuel.
Versículo de número 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, repita comigo: tirai. Fala de novo: tirai dentre vós os Baalins e os Astarotes. Irmão, aí Samuel disse assim, ainda no versículo de número 3: preparai o vosso coração ao Senhor, servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Sabe o que o líder está falando aqui? Vocês querem a ajuda do conhecido? Quero. Então tira o estranho. Vocês estão no culto, irmão? A minha geração é complicada. A minha geração ignora conhecido e abraça estranho. E é cultural. Quantas casas que o melhor da casa é para estranho? Estranho? Taças. Os conhecidos, fulano é de casa mesmo. Copo reaproveitado de extrato de tomate. Pros de casa, pé de galinha, fulano entende, ele é de casa. Para visita, coxa contra coxa. Para o estranho, toalhas novas, até com cheiro de naftalina, estava guardada. Para os de casa, toalha que o bordado até sumiu o nome, nem seca mais, é igual o rodo, rapa. Para estranho, talheres que sai de dentro da caixinha aveludada e ainda enrola lencinho nos talheres. E os de casa olham e falam: mas tinha isso aqui em casa? Os de fora vai embora. Garfinho com cabo de plástico queimado. Para os de casa. Filho da visita, quebrou a minha taça de estimação que eu ganhei, eu tirei só para esse jantar. Mas é o filho da visita. Esquenta não, isso acontece, criança é criança. Mas se for o de casa, gritaria. Se não tomar cuidado, até pancadão tem na cabeça também. Você está cego, trem? Quer que o conhecido manifeste, porque na hora do aperto não é estranho que está lá. Na hora do fraldão geriátrico e da cadeira de roda, não é estranho que está lá, é o conhecido. Amante, coisa boa, né? Pega limpo, entrega sujo. Mas na hora do BO e da garapa azedar, é o conhecido que vai estar lá. A cinturinha não é mais de violão, eu sei disso. Também colocou 6 fios na dona, como é que fica? Mas na hora que dá ruim, não é amante que vai estar lá. O céu te trouxe aqui hoje, nesta noite, para te dizer: eu quero te ajudar, mas está precisando de fazer algumas faxinas, porque tem uns trem estranhos para colocar para fora. Chega de batismos com o Espírito Santo,
que tem que ficar ensinando, falar língua, cochichando no ouvido dos outros. Foi batizado aqui, falou em língua de manhã, de noite, não falou mais, e na terça, nem no estudo bíblico apareceu. Chega de fogo estranho. O céu não, pastor, você viu como é que a nossa festa bombou? Departamento, aí mete as departamentalização. Se é de mocidade, circo de oração não dá as caras. Se é de circo de oração, não vou não, porque o culto é das velhas. E se for de criança, então o sangue de Jesus tem poder, nem os pais aparecem. Deus nos traz aqui esta noite, nesse 40º aniversário, e Ele está dizendo em alto e bom tom para nós: é hora de colocar o estranho para fora, porque o conhecido quer se revelar, o conhecido quer se manifestar. Eu não sei o que esse TikTok está fazendo com tu, eu não sei o que esses rios estão fazendo com tu, eu não sei o que esse smartphone Pro Max fez com a tua cabeça, mas o céu te trouxe aqui para te dizer: tirai, tirai. Diga comigo: tirai. O verbo tirar aqui está no imperativo. E observa que Samuel não está falando hora que Deus tira. Samuel está falando: essa faxina não é coisa de Deus. Essa faxina quem vai fazer é tu. Foi você que abriu a porta para essa aliança. É você que vai mandar embora e vai fechar. Foi você que adicionou esse contato. É você que vai ter que apagar. Foi você que aceitou essa amizade. É você que vai ter que desfazer. Quando Samuel disse tirai, ele está dizendo: isso não é serviço de Deus, isso é serviço seu. Foi você que começou, então você resolva. Eu estou aqui te esperando. Quando você começar a faxina, você vai ver que eu vou entrar nessa guerra. Eu vou, oh, aleluia. Cadê as irmãs? As irmãs casadas. As moças solteiras, as moças também. Levanta a mão, olha para mim aqui. Eu não vou perguntar quem gosta, porque seria prepotência da minha parte. Quantos aqui faz faxina em casa porque precisa? Levante a mão. Quem faz faxina em casa? Fico com vergonha. Eu sei que nós temos as mulheres modernas ainda, mas ainda tem mulher aí que trabalha fora, mas ainda cuida de casa, viu? Olha para mim aqui. É fácil fazer faxina? Hã? Tanto é que você fica fazendo plano igual férias. Rapaz, um dia eu vou pegar essa casa. Um dia aqui eu vou pegar, aqui eu vou pegar essa casa. Mas um dia eu vou pegar essa. Irmão, quando começa a fazer faxina, reda sofá, tira tapete, oh, ajuda aqui, puxa essa geladeira. E o menino: mãe, mas só está enjoada demais. E vai tirando. Só que tem um detalhe: na hora que você está fazendo faxina, você começa a achar coisas que você achava que tinha perdido fora, e está dentro de casa. E quando você está fazendo faxina, você descobre que tem coisa boa que estava perdida, que precisa voltar para o lugar. Mas também você descobre que tem lixo que foi lá para baixo, que precisa ser tirado e jogado fora, de dentro da sua casa. Então quando você faz faxina, duas coisas acontecem: eu encontro aquilo que precisa ser revitalizado e recolocado, e eu encontro aquilo que precisa ser jogado fora. E é o que Deus clama conosco aqui esta noite, antes de eu orar com vocês aqui. O que Deus clama aqui? Começa uma faxina, porque eu vou te mostrar coisa que precisa ser jogada fora, e eu vou mostrar coisa que precisa ser lavada. Eu vou mostrar coisa que precisa ser purificada, porque ainda tem valor e eu quero usar. Ainda tem valor e eu quero. Deus está falando aqui: ainda tem valor e eu quero usar. Ainda tem valor e eu quero usar. E agora começou a faxina, começou a limpeza. Está escrito versículo está escrito versículo de número 5. Disse mais Samuel: fez a faxina, abandonou o estranho, congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Diga comigo: congregai, e orarei por vós. Eu estou fazendo isso aqui para você entender o versículo 8 que lemos para nós orar aqui. O que foi, pastor? Versículo 8: então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Observa que esse povo que está falando: pastor, não para de orar. Não é um povo que está em casa mandando bilhete.
Não é um povo que está mandando mensagem: ora por mim aí para minha casa. O povo que está falando: pastor, não para de orar. Não é um povo que está mandando o pastor orar, eles em casa. Eles estão na congregação junto com o pastor. Tá ruim agora aí, hein? Ficou esquisito, hein? Olha para mim aqui. É fácil jogar culpa que a oração do pastor está fraca, não é? É fácil transferir responsabilidades. Só que aqui tem uma congregação que está falando: pastor, não para de orar não, que a gente confia na liderança que Deus te entregou. Mas nós não vamos ficar em casa não, nós vamos congregar. Pergunta essa pessoa do seu lado: você gosta de congregar? Ou só aparece em festa igual bolo de aniversário? Vai, pergunta aí, meu filho. Pergunta aí, você gosta de congregar? Ou só aparece em festa igual bolo de aniversário? Deus te trouxe aqui hoje, nesta noite. Deus me trouxe aqui hoje, nesta noite. E Ele está dizendo: eu quero entrar nesta peleja, eu quero te ajudar. Mas para de ficar só pedindo. Eu quero que você faça parte. Eu quero que você entre junto. Eu quero que você abrace o projeto. Eu quero que você vista a camisa. Pastor, não pare de orar, porque a gente está aqui, a gente vai orar com o Senhor, a gente respeita a sua liderança, mas a gente está aqui. E diz a Bíblia que quando eles começaram a orar, os maiorais dos filisteus se levantaram, vieram para a peleja, como há mais de 20 anos atrás. Eles gritaram: há mais de 20 anos atrás nós chegamos e encontramos só barulho. 2 décadas depois, eles falaram: vai ter vitória nossa de novo. Na hora que eles chegaram, não tinha barulho de grito, igual teve da primeira vez há 20 anos atrás. Tinha crente com a boca no pó. Vocês estão no culto, irmão? Não tinha barulho, mas tinha quebrantamento. Não tinha grito, mas tinha quebrantamento. E diz a Bíblia que com a boca no pó, Samuel foi lá e passou a mão num cordeiro de 1 ano que ainda mamava. Diga comigo, que ainda mamava. Estava cheirando leite, irmão. Trouxe o cordeirinho, irmão, e meteu a cutela na garganta dele, jogou em cima do altar, tacou fogo e sacrificou ele inteiro ao Senhor. Samuel, irmão, está orando e está sacrificando. Só que o sacrifício que ele escolhe para Deus dar vitória não é um sacrifício que ele ia dar uma orelha e guardar o resto para o outro dia, não. Ele falou: eu estou querendo vitória completa, tem que ter uma entrega por completa em cima do altar. Foi lá e colocou o cordeiro inteiro. Na hora que Deus viu aquele cordeiro inteiro em cima do altar, Deus estava: não tem como eu continuar parado aqui nesse trono. Diz a Bíblia que quando os filisteus chegaram para a peleja, Samuel orando e sacrificando, os filisteus foram surpreendidos. Com o que, pastor? Não tinha barulho grande na terra, mas está escrito que começou a trovejar do céu. Vocês estão no culto, irmão? Vocês estão no culto? Irmão, vamos inverter a ordem desses negócios. Vamos inverter a ordem desses negócios. O barulho que vai fazer o inimigo ser derrotado não é o daqui de baixo, é o grito que vai vir de cima sobre a igreja. Nós vamos orar agora, Diz a Bíblia que começou o Senhor a trovejar sobre os filhos, e eles começaram a ser aterrorizados, apavorados. Eles começaram a ser feridos enquanto o povo orava. E Samuel, irmão, você não tem noção. Enquanto tu estás aqui se entregando ao Senhor, tem batalha sendo ganha no mundo espiritual. Irmão, leva a sério o teu culto que você veio oferecer esta noite. Eu sei que na tua empresa tu faz hora extra, mas na casa de Deus tu fica contando no relógio e contando nos dedos. Deus te trouxe aqui esta noite, Ele está dizendo: entrega
entrega tudo, porque tem um movimento que só daqui de cima que vai resolver esta crise aí de baixo. Diz a Bíblia que começou a trovejar, e quando começou a trovejar, o inimigo foi aterrorizado, o inimigo foi perdendo, e diz a Bíblia que sobrou uma pequena quantidade de filisteus. Versículo 11, está escrito que Samuel deu a ordem: Israel, o que tinha de pior Deus já resolveu, o que sobrou é os que fugiram. E os israelitas passaram a mão na espada e correram atrás, e feriram até Bet-car o restante dos filisteus. Pegaram de volta as cidades que os filisteus tinham tomado deles. Reintegração de posse. Que é isso, pastor? É Deus falando: Samuel, quando vocês oram, me adoram, clamam pela minha presença, aquilo que vocês não conseguem fazer, eu com uma trovejada resolvo o problema. Eu só vou deixar para trás aquilo que você dá conta de resolver. Deus está falando com alguém aqui esta noite. O teu impossível, diz o Senhor, Arabaia lacande roma xerga la rácia, Chuiriminikiola barassuria candereia. Entrega o sacrifício inteiro a Deus agora, porque do teu impossível está cuidando o Senhor esta noite. O Deus do impossível está te garantindo vitória aqui esta noite, e o céu está te declarando: só vai ficar o que tu dá conta de resolver, só vai ficar o que tu dá conta de resolver. Se coloca de pé, porque eu quero orar com esta igreja. Na galeria aqui embaixo, eu quero orar com esta igreja. Eu vou pedir os instrumentos que cessem agora, por gentileza, por alguns minutinhos. Eu quero ouvir só a igreja a partir de agora. Era macherga lamando rebasseri que anda lá barras. Diga comigo uma história por detrás do testemunho. Na hora que veio a reintegração de posse, pegou de volta o que o inimigo tinha levado há anos. Samuel pegou uma pedra, cravou ela no chão, e ele deu um nome àquela pedra. Vocês lembram qual foi o nome? Não fala mais alto. Qual o significado da palavra Ebenezer mesmo? Eu sabia que vocês não sabiam, por isso que eu perguntei. Ebenezer significa pedra de ajuda. É que a gente se empolga com a frase, mas Ebenezer significa pedra de ajuda. Por quê? Porque o nome daquele lugar não era Ebenezer. Ebenezer era outro lugar, onde há 20 anos atrás, no capítulo 4, eles tinham sofrido 2 derrotas vergonhosas. E por mais de 20 anos, a última palavra que aquele povo queria ouvir era Ebenezer. Por quê? Ebenezer lembra vergonha. Ebenezer lembra, gritei e ele não socorreu. Ebenezer lembrava, me abandonou na hora que eu precisei. Ebenezer lembra, sepultei muitos mortos. Ebenezer, o inimigo triunfou. Só que agora Samuel, de forma clara, crente, termina a vitória. Vou contar o testemunho. Pegou a pedra e batizou. Pá! Ebenezer. O quê? Ebenezer. O quê? O resultado de hoje foi diferente. Gritaram em Ebenezer há mais de 20 anos atrás, e Deus não ajudou. Mais de 20 anos depois, não tem líder desviado na frente da congregação, e nem povo idolatrado com liderança. Tem um povo que está clamando pela presença quebrantado, e tem um líder que está colocando o melhor em cima do altar. Sabe o que Samuel está falando e gritando Ebenezer? Ele está dizendo: hoje a vitória chega, e os céus está te curando dos seus traumas do passado. Oh, como eu queria que você entendesse o que está sendo pregado aqui. Há uma história por detrás do testemunho, e eu vim profetizar aqui hoje. Eu não sei qual é o Ebenezer que você não quer nem ouvir.
Eu não sei qual é o Ebenezer que você não quer nem contar mais a história, mas Samuel está dizendo: você não vai esquecer do teu passado, você vai se lembrar dele, mas quando olhar para o teu presente, você vai ver que tem um desfecho diferente de 20 anos atrás. Tem um Deus que comprou o teu barulho esta noite, tem um Deus que entrou na tua peleja esta noite, e Deus está falando para crente aqui: não tenha medo de Ebenezer mais, porque hoje eu curo os traumas do teu passado, eu arranco essa gangrena da tua alma. Se você conseguir, pegue na mão desta pessoa que está do seu lado aí agora, segura ela firme pela mão. Nós vamos levantar um clamor de concordância profética aqui agora. Orabaxere que anda lá baixando a raia. Eu gostaria que antes da gente orar, você fosse boca de Deus para alguém aí na galeria, fosse boca de Deus para alguém aqui embaixo. Se você conseguir, diga para esta pessoa do seu lado aí: faz a faxina, vai ter resultado diferente. Varabaxere cante lemanaia. Diga para ele e para ela aí, diga para ele e diga para ela: joga o estranho para fora. O conhecido vai voltar a se revelar, o conhecido vai voltar a se manifestar. Tem línguas estranhas adormecidas que serão polidas esta noite. Tem desejos de batismo com o Espírito Santo que foi adormecido, vai ser sacudido do berço esplêndido esta noite. Está voltando uma fé para caminhar para o altar para ser batizado com o Espírito Santo. Está voltando uma fome de ministério. Segure na mão dele e na mão dela. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, porque a oração é profética. A oração é profética. O teu Ebenezer será diferente do Ebenezer de 20 anos atrás. Tem um trovejar de Deus que vai descer esta noite. Tem um trovejar do céu que vai descer esta noite. Eu não sei o grau de intimidade que você tem com essa pessoa que está do seu lado aí agora. Arabaxere que anda lá magaia. Eu te desafio a orar com ele, a orar com ela por 1 minuto, 60 segundos. Mas eu gostaria que você orasse com ele, com ela, com concordância profética. Tem um sacrifício novo sendo colocado em cima do altar. É noite de reintegração de posse. É noite de línguas estranhas adormecidas acordar. É noite de sede por batismo com o Espírito Santo voltar a jorrar aqui esta noite. Solte a mão do seu irmão e levante a sua mão acima da sua cabeça. Se você crê neste simples profeta que está pregando a você nesta noite, com a mão levantada, grita em alto e bom som: Deus, é eu e o Senhor. Com a mão levantada, grita: Deus, é eu e o Senhor. Grita aí: Deus, é eu e o Senhor. Shalamanda raia nakanda rebaia. Shalamanda raia naia 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 kena mássia. Ramaia laraia nakanda lebaia. Shalamanda aramanda laia xéria. Coloque a boca no pó. Coloque esse cordeiro todo em cima do altar. 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 Coloque essa oferta toda em cima do altar. É eu e o Senhor, é eu e o Senhor, é eu e o Senhor. Quem tem glória, entrega o glória aí. Quem tem aleluia, entrega o aleluia aí. Quem tem língua estranha, entrega as línguas estranhas. Vai, declara, declara: é eu e o Senhor. Deus, é eu e o Senhor. Deus, é eu e o Senhor. Ouça o trovejar de Deus agora. Ouça o trovejar do céu agora. Ele quebra essa cadeia de frieza agora. Esse ataque do filisteu é parado agora. Eramacanda lamachanda ramanagaia. Tem uma história sendo escrita. Tem uma história sendo escrita. Filisteu não vai manchar minha história. Filisteu não vai me deixar traumatizado. Jeová está curando agora.
Jeová está curando agora. Receba agora, minha irmã. Tem uma cura sendo direcionada para a alma de crente esta noite. Cantorei labaia séria lahas. Rikiarabantoria Sharamarrácia Riminikiande Lebarachai. Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, a igreja ora, a igreja clama, a igreja chora. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tem uma história por detrás desse testemunho. Tem alguém precisando de um abraço físico esta noite aí perto de você, minha irmã? Dê um abraço nessa tua amiga. Diz para ele, diz para ela aí, vai. Diga para esse teu companheiro aí, abraça com ele, abraça com ela. Diga para ele, diga para ela, fique em paz. Teu sacrifício foi recebido esta noite. O céu está trovejando naquela causa agora. Tem testemunho para ser contado. Cantora Ana Ribas ministra um louvor, ainda que de forma compacta. Finaliza esse sermão cantando. Finaliza este sermão comigo louvando. Rabai Alabahas. Manda este recado para o inferno agora. Manda este recado para o inferno agora. Nós vamos terminar este sermão cantando. Nós vamos mandar uma mensagem decodificada para o mundo espiritual. Não sairei desta guerra chorando. Não sairei desta guerra murmurando. Sairei cantando Ebenezer. Veja Deus, faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. Termina cantando, irmã. É a tua presença. Desviado, desviada do evangelho. Pode te ajudar. Que me faz descansar, que me faz esperar. Há uma história por detrás do testemunho. Não almejo nada aqui. Não, termina cantando, irmão, termina cantando. De olhos fechados, termina cantando. Deseja sem parar. Está mandando uma mensagem para o mundo espiritual. Só a tua presença. Olha que língua estranha, gostosa saindo aí agora. Prata e ouro não se podem tocar. Olha que mistério genuíno saindo agora. Nada que existe pode se igualar. Olha que fluir de mistério gostoso. Com a tua presença. Aleluia.
Seja curada, seja curado agora. Tua presença Urabaxalabagás. que me faz descansar, Eu te abençoo. que me faz esperar, Eu abençoo a sua casa. faz confiar em ti. Tua presença Tem uma história sendo escrita é a tua presença por detrás do teu testemunho. que me faz descansar, que me faz esperar, Sai da frente, que me filisteu! faz confiar em ti. Sai da frente, diabo!